Olá pessoal, vamos dar continuidade às aulas do módulo 1. Então estamos agora na aula 4, respondendo o exercício 3. Vamos ao exercício. Para o container apresentado na figura abaixo, responda as seguintes questões. Letra A. Desenhe como deveria ser o triângulo formado pelas linhas para o orçamento do container. Defina o ângulo de um dos lados e explique o porquê dessa escolha. Calcule o comprimento das linhas para o orçamento do container, considerando os ângulos 30 graus. E calcule a capacidade mínima dos olhares para o içamento seguro, considerando o peso de 7 toneladas, com as dimensões encontradas na letra B. Ok? Vamos lá, pessoal. Letra A, então. Desenhe como deveria ser o triângulo formado pelas linhas para o içamento desse container. A gente lembra, pessoal, que o triângulo ele é formado olhando alguns pontos, né? A gente tem que linkar os pontos de içamento, né? E o centro de gravidade, concorda? Então vamos aqui, ó. Nós temos um ponto de içamento aqui, ó, à esquerda. Esse aqui, ó, à esquerda também do centro de gravidade. E do lado direito você tem esse terceiro aqui e você tem esse quarto aqui, ó. Circulei os 4 pontos em vermelho. E agora a gente tem o que? A gente tem o centro de gravidade. Só que o centro de gravidade, pessoal, do container, ele está no meio do container. Nós botamos uma figura para representar. E aí, então vamos achar o meio do container primeiro, para a gente entender? Para a gente achar o meio do container, a gente precisa traçar uma diagonal. Olha ela traçada aí em amarelo, pessoal. Uma diagonal de uma ponta a outra, né? De uma extremidade a outra do container. E aí eu vou traçar uma linha aqui, ó, do centro do container até o centro dessa diagonal, para a gente achar o meio exato. E aqui vamos subir uma altura, tá vendo? Aqui sim vai estar o centro de gravidade, ou seja, vou até circular aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, está o centro de gravidade do container. E aqui a gente está agora explicando para vocês o desenho, ok? O centro de gravidade está posicionado nessa posição. E aí o que vamos ter? Na verdade, só que aqui, né, mas lá no meio do container. Então, como a figura é 3D, não tem como a gente apresentar que ele está lá no meio, né? Ele vai estar nessa direção, né? Mas mais ou menos no meio do container, lá dentro do container. Vou limpar aqui o ponteiro para a gente continuar a nossa explicação. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente já achou o meio, né, o centro de gravidade do container, agora vamos desenhar as lingadas. Só juntar aqui os pontos de içamento, né, os olhares de içamento, ao centro, porque onde vai estar aqui, quem fica então em cima do centro de gravidade? É o moitão. Né? A carga sempre vai levar o centro de gravidade para baixo do moitão. Então, o moitão é o vértice principal aqui. Nós temos, então, vários triângulos formados nessa figura. Vamos seguir agora para a próxima parte. Né? Ele pede assim, ó, defina o ângulo de um dos lados. A gente já sabe, né, que a definição do ângulo ela é baseada na tensão. Né? Quanto maior o ângulo, menor a tensão no eixo X. Então, quanto mais vertical tiver a linha, melhor para a gente. Então, vou botar aqui o ângulo de 60, né? Que é entre 60 e 90, a gente sabe que são ângulos permitidos para que a gente faça, são os ângulos recomendados, né, para que a gente faça as lingadas. Porque tem uma adição de 60, por exemplo, tem uma adição no máximo de 15% da força no eixo X. Agora, se eu posso também abaixar para 45, lembrando que a gente pode abaixar para 45 graus por limitação de calado, né? Por que 45? Porque a altura dessa diagonal aqui, ó, dessa lingada, a 45 graus, ela é menor do que a de 60. Então, logo, essa altura aqui também diminui. Por que a gente então diminui o ângulo? A gente diminui esse ângulo aqui para diminuir o tamanho da lingada e a altura poder fazer com que a gente suba e passe por cima do anteparo dos navios, né? Se tiver limitador de calado aéreo. E com 30 graus também é a mesma coisa. Lembrando que 45 a gente precisa da autorização do gestor, que é feita através de um procedimento. Né? Se o procedimento tiver escrito dizendo que pode fazer, ele já autorizou. E a 30 graus a gente precisa da autorização de um rig, então o rig tem que ir lá assinar o procedimento por nós, autorizando a fazer uma lingada com 30 graus. Né? Onde a tensão vai ser o dobro do eixo Y. Então respondemos a letra A. Vamos à letra B agora. A letra B, pessoal, vai dizer o seguinte, né? Vou só mostrar aqui também, interessante, para a gente achar a letra B, a gente vai ter que começar a calcular a diagonal agora, né? Que a gente já sabe que tem a diagonal, vamos começar a calcular a diagonal agora. E ele pede para calcular na letra B o comprimento das linhas para o orçamento do container.
Então, para saber o comprimento das linhas, eu tenho que saber o comprimento da diagonal. Porque o triângulo, eu vou marcar aqui em vermelho, o triângulo está aqui, ó. Essa é a altura do triângulo. Esse aqui é o cateto adjacente, né, que é essa parte amarela aqui. E esse aqui, ó, é a hipotenusa, tá vendo aí, ó? Nós temos 4 triângulos nesse caso, triângulos retângulos, né, com 90 graus na sua base. Então, qual é a base desse triângulo, então, pessoal? Tem 6 metros aqui, para achar essa diagonal. Eu tenho 6 metros aqui de base, ó, vou marcar aqui, 6 metros de base. E nós temos 2 metros de largura. Então, isso é a mesma coisa aqui em cima, né? Eu tenho 2 metros aqui, ó, e tenho 6 metros daqui até aqui. Ok? Então, a gente achou mais um triângulo, lembra? Ou seja, 2 metros aqui, 2 metros aqui, 6 metros aqui. Eu tenho uma diagonal aqui, ó, que é a hipotenusa desse triângulo, porque aqui eu formo um ângulo de 90 graus. Bem nessa extremidade aqui eu formo um ângulo de 90 graus. Então, levando ao resultado, ou seja, o cálculo da hipotenusa, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Eu vou ter d ao quadrado é igual a 36 mais 4, que vai dar d ao quadrado igual a 40. Para tirar o quadrado, né, eu tenho que jogar a raiz para o outro lado. Isso vai dar a distância, vai ser igual a raiz de 40, que é igual a 6,32 metros. Então, achamos o resultado dessa diagonal aqui, ó. Ela vai ser importante para a gente calcular o quê? A base de todos os 4 triângulos que temos na figura. Ok? Vamos seguir então, pessoal. Vou jogar lá para a figura. Está aqui o resultado dos 6,32 metros. Agora vamos ao questionamento. Ele pede para que o comprimento seja calculado considerando um ângulo de 30. Então, colocamos um ângulo de 30 aqui. O que a gente vai perceber, gente? Que a carga está aqui, ó, bem no centro. É uma carga com centro de gravidade bem no meio aqui. Então, uma carga a gente chama de simétrica, né? Então, eu posso escolher esse ângulo aqui, ó, de 30, que vai ser igual a todos os outros ângulos. Esse aqui também vai ser de 30, esse aqui também vai ser de 30, esse aqui também vai ser de 30. Porque é uma carga simétrica, todos os lados acabam ficando iguais, né? O lado de cá e o lado de cá. Ok, vocês vão perceber isso ao longo da resolução do exercício. Vamos lá então. Olha o que a gente fez aqui. A gente pegou esse triângulo aqui e separou para vocês. Ó. Vou marcar aqui embaixo, aqui em vermelho, ó, essa cateto adjacente. Aí estou subindo agora no cateto oposto, que é a altura. Estou descendo aqui pela hipotenusa. Ok? Marquei esse triângulo aqui. Está aqui desenhado esse triângulo já. Ó. Colocar aqui para a gente um desenho aqui à parte. Ou seja, eu tenho quanto que eu tenho então no cateto adjacente? Eu tenho 3,18 metros, que é a metade de 6,3 que a gente achou que é a diagonal total. E eu tenho um ângulo de 30. Se eu tenho cateto adjacente e eu tenho um ângulo, eu vou usar por cosseno, né? Cosseno é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 30, que é o ângulo escolhido, é igual a 3,18 sobre L1, que é o tamanho das linhas. Isso vai dar L1 igual a 3,18 sobre cosseno de 30. Vocês lembram que a gente faz o quê? Joga L1 para cá e joga cosseno de 30 para baixo, para dar essa matemática aqui, que vai gerar, então, L1 é igual a 3,67. Achamos o comprimento da primeira slinga. Ok? Vamos agora continuar, né, o exercício. Você está aqui, ó, marcado o comprimento da primeira slinga. Vamos agora achar a altura. Lembra disso? Que é sempre importante a gente achar a altura para achar a slinga do outro lado? Então, vamos achar a altura aqui para entendermos quanto que ela vai dar. Já feito o mesmo triângulo que nós tivemos na outra figura, só que agora para achar a altura. Sabemos que a altura é o cateto adjacente ao ângulo, né? E agora a gente já tem a informação de quanto é a hipotenusa. Vamos agora formando o seno, que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 é igual a H, que é a altura que a gente quer saber, sobre 3,7, que é a hipotenusa que achamos no exemplo anterior. H é igual a 3,7 vezes seno de 30, que vai dar 1,84. Achamos a altura dessa lingada, ou seja, ela vai ter 1,84 metros num ângulo de 30 graus. Tá? Agora, pessoal, a gente vai achar o outro triângulo, o triângulo de cá. Ó. Vou marcar ele aqui na tela para vocês verem. A altura está aqui, a altura é a mesma. O cateto adjacente ao ângulo dele é o mesmo, está aqui, ó. E a hipotenusa é o L2, está aqui em cima, pessoal. Aqui, ó. Okay? Esse triângulo está até desenhado aqui agora. 1,84 de altura, 3,18 de comprimento e
L2 de hipotenusa. Nesse caso, como eu ainda não tenho esse ângulo aqui, eu não consigo determinar ele ainda, né? A gente vai fazer o quê? Vamos fazer por hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, isso vai dar L2 ao quadrado, que é a hipotenusa, ok? O ângulo de 90 está aqui, ó. Ou seja, a hipotenusa é o L2, tá? Então, o ângulo de 90 está nessa ponta. Vamos lá, isso vai dar o resultado de L2 ao quadrado é igual a 3,39 mais 10,11. L2 ao quadrado dá igual a 3,50. L2 vai ser igual a raiz de 13,5. L2 vai ser igual a 3,67. Ou seja, pessoal, já percebemos que essa é uma estrutura simétrica. As lingadas de ambas as extremidades são do mesmo tamanho. Ok? A carga está centralizada, o centro de gravidade está centralizado. Toda vez que ele está centralizado para ambos os lados, ou seja, a distância entre o ponto de içamento e o centro de gravidade, quando essa distância é sempre igual, que é 3,18, o comprimento das linhas vai ser sempre igual. Então, nós achamos esse resultado, 3,67 aqui na primeira lingada e 3,67 na segunda lingada. Ficou claro para nós que essa é uma carga simétrica. Ok? Agora a gente vai para a letra C, né? Que é calcule a capacidade mínima nos olhares para o içamento seguro, considerando o peso da carga em 7 toneladas e as dimensões encontradas na letra B. Então a gente tem um peso referenciado aqui embaixo, né, no centro de gravidade, ok? Agora a gente vai calcular as tensões, então vamos marcar aqui, ó. E vamos fazer o seguinte, ó, vamos usar um triângulo, pessoal. Vou considerar aqui, ó, os pontos, ó, vou marcar aqui, ó. Esse aqui é o ponto de içamento A, esse aqui, ó, é o ponto de içamento B, ok? Esse aqui é o ponto de içamento C, estou marcando aqui na tela, e esse aqui é o ponto de içamento D, ok? Como eu tenho que primeiro calcular na diagonal, eu vou calcular esse triângulo aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Ok? Esse triângulo aqui, ó. Que liga o ponto de içamento A ao ponto de içamento C. Vou até marcar aqui, ó. C. Ok? É esse triângulo que eu quero achar primeiro para distribuir a força. Depois a gente distribui para os outros que é tudo igual, tá? E aí vou marcar esse ponto aqui como ABCD, vou marcar esse ponto aqui no alto de E, onde fica o moitão, lembra? Que o moitão vai ficar centralizado aqui, então o E está aqui, ó. Ok? Então primeiro eu preciso achar qual é a força necessária aqui em F2Y e F1Y, né? Poderia chamar aqui de FAY e FCY, ok? Qual a tensão que eu preciso descobrir? Eu vou formar esse triângulo, então vamos lá. Lembra que tensão é proporcional à distância que ele tem em relação ao centro de gravidade? Então vamos ao resultado. Nós temos nós estamos achando aqui F1y, que é esse aqui, eu vou circular ele. Então nós temos que saber a distância dele em relação ao centro de gravidade, que é essa distância aqui, ó. Quanto que é proporcional em relação à distância total, ok? Então eu tenho 3,16, que está aqui, ó, que é essa distância aqui, a gente já calculou, 3,16, lembra disso? E a gente tem sobre 6,32, que é a distância total. Isso vai dar 50%. A gente já sabe que a carga simétrica, né? Ela está com a mesma distância em relação à outra do centro de gravidade, então ela está com 50% de distância. Então eu vou calcular o que? Para achar F1y, eu pego a tonelada, né, e multiplico por 0,5, que é 50%. Quer dizer então que F1 está levando 3,5 toneladas para cima para que essa carga fique estável, estabilizada. E aí eu tenho um F2y, que vai ser calculado como? Simples, né? Se eu sei que eu tenho 7 para baixo aqui e eu tenho 3,5 para cá, eu uso a fórmula F2y é igual ao peso total menos F1, que vai dar 7,0 menos 3,5 toneladas, que vai dar 3,5 também, comprovando mais uma vez que essa carga é simétrica. Ok, pessoal? A gente já achou esse resultado, então vamos seguir aqui. Já achamos então a força no eixo Y. O que interessa para nós é a força no eixo, na diagonal, né, com um ângulo de 30 que foi formado. Lembra disso? Eu tenho duas forças na diagonal com um ângulo de 30. Então vamos lá ao exercício. Seno, lembra disso? Que esse F1 aqui ele anda, ele vem aqui, ó, paralelo para cá e ele forma um ângulo aqui, né? Então,
o seno do cateto, deixa eu limpar aqui, estou mostrando, seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, eu tenho um cateto oposto que acabei de calcular, que era 3,5. Então, seno de 30 é igual a 3,5, que eu calculei, que é esse F1 aqui transportado para cá, que eu trouxe ele para cá, né? Está de frente para o ângulo, ele é o cateto oposto, sobre F1, que é a força na diagonal. Ok? Isso vai dar F1 igual a 3,5 sobre seno de 30. F1 é igual a 3,5 sobre 0,5, que é seno de 30. F1 é igual a 7 toneladas, ou seja, é necessário fazer aqui na diagonal uma tensão de 7 toneladas. O que eu adicionei? Eu adicionei o dobro do peso, né? Se o peso era de 3,5, eu tive que dobrar ele, eu tive que multiplicar por 2. Ou seja, a tensão no eixo Y está multiplicada por 2, virou 7 toneladas. Mais uma vez, gravando que com um ângulo de 30 você dobra a tensão no eixo na diagonal. Vamos continuar. Se o F2 é igual a tudo simétrico, mas vamos fazer pela fórmula do comprimento, né? E aí vamos lá, comprimento sobre a altura. O comprimento da slinga é 3,67 e a altura dela é 1,84. Estamos achando agora por outra fórmula, né? Vezes a proporção do peso, que é em F2Y, né? Isso vai dar vezes 3,5. F2 é igual a 2, né? Vezes 3,05. Isso vai dar também 7 toneladas na slinga 2. Aí, resolvemos agora qual é a tensão em F2 e tensão em F1. O que é interessante? Lembra que a carga tem 4 pontos de içamento? Essa carga simétrica tem 4 pontos de içamento. Para ela ficar estável, eu tenho que ter tensões iguais nos 4 pontos de içamento. Eu não posso ter tensões iguais somente em um, concorda? Então, o que a gente vai fazer agora para finalizar o exercício? A gente vai agora distribuir. Porque olha só como é que temos, olha na tela aí, ó, como temos 4 forças aí, piscando na tela para vocês. F1, F2, F3 e F4. Você tem 4 pontos de tensão que precisam exercer uma tensão específica para essa carga subir de forma estável, de forma equilibrada, né? Que a gente chama um sistema em equilíbrio. Então, eu pego a força F1, como F1, você vê que F1 é igual a F3 e F2 é igual a F4. Então, aqui, ó, F1 é igual a F3, então se F1 eu tinha calculado 7 toneladas para ela, como eu tenho que dividir para 2 pontos, ou seja, eu peguei 7 toneladas e dividi para F3 também. Então, ficou 7 toneladas dividido pelos 2 pontos de içamento. Então, ficou 3,5 toneladas para cada um. E do outro lado a mesma coisa, pegamos 7 toneladas e dividimos para 2 pontos de içamento. Nós ficamos aí com 3,5 toneladas para cada um também. Porque nós começamos a fazer um triângulo, né, que ligava o ponto A ao ponto C. Lembra disso? Agora a gente fez um triângulo contando que a ligação do ponto B ao ponto D. E aí nós temos que distribuir, porque existem esses 2 triângulos aqui na figura. E a gente distribui as cargas para os 4 pontos de içamento, para que o sistema fique em equilíbrio. Tá, pessoal? Então, obrigado aí por mais uma aula e espero vocês nas próximas aulas da Universidade de Triunfo. Um abraço a todos.